Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo Radiestesia.net, maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo eu falarei acerca de um tema, graças à ideia de alguns internautas que entraram em contato em outros vídeos ou por e-mail, perguntando sobre a questão de segurança durante o trabalho de radiestesia, ok? Como estar seguro durante os processos de pesquisa e prospecção em radiestesia. E eu vou abordar um pouco esse tema. Se você gostar desse vídeo, por favor, como sempre, nos ajude compartilhando, dando aquele joinha, fazendo todas aquelas ações caridosas que nos ajudam a levar à frente uma radiestesia técnica e embasada. Então, vamos lá. Como estar protegido durante os trabalhos de radiestesia? É uma dúvida muito comum. Infelizmente, não existe uma resposta simples e muito menos absoluta, ok? O que acontece é que existem diversos fatores que podem afetar um pouco o radiestesista, né? Durante o processo da pesquisa ou depois, e não tem como abordar todos esses fatores. Eu vou tentar aqui falar dos principais e mostrar algumas soluções. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu abordarei os fatores internos e como lidar com eles, e depois alguns mecanismos externos que nós podemos utilizar, tá? Vamos lá. A grande questão é o seguinte, o que mais conta na proteção do radiestesista durante o processo de análise é o interno, como ele está internamente. Isto é primordial, por isso que eu vou abordar até isso antes, ok? Porque não adianta usar gráfico, máquina radiônica e tudo mais, se você não fizer o dever de casa. E eu vou falar um pouco desse dever de casa nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu suponho, ok, que quem está assistindo esse vídeo e quer saber a respeito está em condições de determinar se realmente algum desequilíbrio se deu em função de alguma análise ou não, ok? Eu digo isso porque cerca de 70% a 80% das vezes que eu analisei alguém que me dizia que estava desequilibrado por causa de alguma análise de radiestesia, não tinha nenhuma relação com análise, certo? O que acontece é que eventos próximos não estão necessariamente relacionados. Às vezes o radiestesista fez uma análise durante a manhã, à tarde ele pegou uma gripe. Então ele entende muitas vezes que a gripe está relacionada à análise. E muitas vezes se esquece que, mesmo em períodos que a pessoa não está fazendo análise nenhuma, ela pode ficar gripada. Mas vamos partir do princípio que você sabe diferenciar as coisas e você gostaria de saber como estar mais protegido. Então vamos lá. Primeira coisa, fatores internos. Uma das coisas que mais faz com que nós criemos ligações nocivas entre nós e o objeto de pesquisa, no caso a pessoa ou o ambiente, é o tipo de ligação energética que nós fazemos, ok? David Tansley, ele aborda esse fato em Chakras, Raios e Radiônica, se não me engano. E aí ele fala exatamente isso. Durante o processo de análise em radiestesia, nós acabamos nos ligando à pessoa, ao testemunho, ao local, para poder captar informações. Esta ligação, ela pode se dar de duas formas principais, que é através do plexo solar, ok? Ou através do chakra frontal. E Tansley, ele explicava que para uma questão de proteção, devido à questão de proteção, nós devemos fazer essa análise criando uma ligação a partir do chakra frontal e não do plexo solar. Por quê? Porque o plexo solar ele é um caminho de ida e de volta, né? Então, da mesma maneira que ele irradia, ele recebe. Então, pode haver uma troca de informações muito mais fácil do que se nós nos ligarmos pelo chakra frontal, ok? Bom, então daí surge o primeiro problema, que é, Sérgio, mas eu comecei um curso agora, eu nem sei direito o que são chakras, como que eu vou fazer isso? Felizmente, não precisa de nenhuma técnica muito especial, ok? Nós precisamos de um pouco de disciplina.
O que cria a ligação através do chakra frontal, o que evita a ligação a partir do plexo solar, é eu não estar ligado emocionalmente ao objeto de pesquisa. Quando eu começo a fazer uma pesquisa e eu começo a sentir pena da pessoa, eu começo a me ligar emocionalmente com o problema da pessoa, eu começo, coitadinho, eu preciso de encontrar uma solução para a pessoa, automaticamente eu estou criando uma ligação através do plexo solar, que é o centro emocional que nós temos. Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma avaliação de radiestesia, eu devo evitar essa ligação emocional com o objeto de pesquisa. Eu devo me centrar no trabalho, ok? A pessoa tem um problema X, eu farei uma avaliação para detectar as causas energéticas envolvidas. Pronto. Fazendo dessa forma, eu acabo criando uma ligação natural através do chakra frontal, onde eu estou muito mais protegido. É uma questão de treino? É uma questão de treino, mas todo mundo consegue. Um aspecto que nós devemos considerar, muita gente, principalmente no começo, fala isso, né? Eu faço uma pesquisa, eu termino cansado, eu termino desmotivado, eu termino isso, aquilo. Bom, então, eu particularmente, eu já vi que assim, isso é muito comum no início e muitos casos, a grande maioria dos casos, na verdade, é simplesmente uma questão de treino, ok? A primeira semana da academia também é terrível. Nós fazemos exercício, terminamos tudo quebrados, né? Um dia depois nós estamos quebrados. Aí você faz exercício de novo, se quebra de novo. E com o tempo, naturalmente, nós vamos criando uma resistência ao exercício. Da mesma forma, em radiestesia, nós também criamos uma resistência natural, ok? Ao processo. Aí, vamos lá, o outro fator interno muito importante, esse daí, muita gente acaba sem querer caindo, é quando o radiestesista ele começa a querer lidar com problemas para os quais ele não tem preparo adequado, certo? Isso é muito comum no gênero de pesquisa que acaba caindo em problemas espirituais, parapsicológicos. Num caso desse, o radiestesista querendo ajudar, mas muitas vezes imbuído de muita boa fé, mas de pouco conhecimento, ele acaba querendo fazer algum procedimento para interferir em alguma coisa, né? E sem conhecimento, muitas vezes, ele acaba se vendo frente a problemas. Infelizmente, muitos iniciantes, e algumas pessoas até que já têm muito tempo de estrada, eles sofrem daquilo que eu chamo da síndrome do radiestesista ungido. Você nunca ouviu falar isso? Então, é um termo que eu criei, ok? E a síndrome do radiestesista ungido é o seguinte, ele acredita que, porque ele tem boa intenção, porque ele está querendo ajudar, ele simplesmente estará protegido. Alguma coisa vai protegê-lo. Não é assim que funciona, ok? Então eu já vi casos de pessoas que queriam começar a trabalhar questões parapsicológicas, entravam muitas vezes baseado em receita de bolo da internet. Algumas entraram em contato comigo, pediram essas receitas e eu sempre falei, não, isso é treinamento, é prática, você precisa ter conhecimento. Pois as pessoas insistem, ok? E muitas vezes eu vi sérios problemas por causa disso, porque a pessoa entra em determinadas faixas vibratórias que depois ela não consegue lidar. Então a segunda dica é esta, mexa apenas com o que você está preparado para mexer. Isto é muito importante, ok? Então, estas são algumas coisas que nós devemos levar muito em conta. Esses são os fatores internos e eles são os mais importantes. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vou falar agora de fatores externos que nós podemos utilizar, mecanismos, ferramentas, são apenas ferramentas mesmo, certo? Você imagina o seguinte, você pode colocar os melhores alarmes em casa, você pode ter as melhores fechaduras, trancas, câmeras, porém, se você deixar as portas abertas, você vai acabar sofrendo algum dano em algum momento, com alarme, com câmera, com tudo mais. Então é isso, nós temos que cuidar para não abrir portas. Esses pontos são muito importantes e, infelizmente, muito negligenciados, principalmente pelo radiestesista ungido.
que ele acha que ele está protegido de qualquer coisa. Agora vamos lá. Os mecanismos, as ferramentas externas que podem ser utilizadas. Lembrando que isso mesmo, ok? Que o interno é mais importante. Externamente, sim, existem gráficos que eu posso utilizar tanto para a minha proteção quanto para a proteção do ambiente de outras pessoas. Existem banhos energéticos, existem uma série de coisas. Alguns gráficos que eu costumo utilizar realmente para proteção são escudo Bouclier. Você pode, por exemplo, preparar um gráfico do escudo Bouclier com o seu testemunho antes de uma avaliação, deixar ele preparado. Você pode até desmontar depois, quando você for começar a avaliação. O escudo Bouclier é pouco tempo, de 20 minutos a 30 minutos. Então não tem grande problema. Você pode também utilizar o escape, sim, o fantástico escape. Você pode utilizar o escape, você pode utilizar o gráfico IAV, mas como eu disse, tudo isso depende também de questões internas. Uma outra ferramenta que nós podemos assim utilizar, não é exatamente uma ferramenta, é mais uma forma de ação, né? Eu particularmente sou contra radiestesista ficar atendendo na sua própria casa, atendendo numa sala de casa, num quarto de casa. O ideal é você realmente atender pessoas fora do seu ambiente de casa. Eu falo isso realmente por experiência. O ambiente você pode preparar melhor, você pode ter gráficos de reequilíbrio psíquico no local, você pode ter escape, você pode ter dispositivos de proteção, como a Mahat, por exemplo, produz. Você tem algumas ferramentas que você pode utilizar, eventualmente você faz uma limpeza energética no local e tudo mais. E aí eu vou te contar uma historinha. Eu mesmo sou franco defensor de se atender longe de casa, mas, eventualmente, você não tem opção. E aí, aconteceu comigo, né? Alguns anos atrás, que uma pessoa precisava muito de atendimento e não tinha outra opção, acabei recebendo a pessoa na minha casa. E eu estava bem protegido e tudo mais, e acabei fazendo a avaliação e a pessoa tinha alguns problemas de nível parapsicológico mais sérios. Ótimo, a pessoa foi orientada e assim que a pessoa saiu de casa, foi uma coisa incrível. Tem a Lady Sofia, que é uma das cachorrinhas, né? A Lady Sofia é uma maravilha de cachorra. E a hora que a pessoa estava saindo, eu já percebi que a cachorra estava ficando mole. Literalmente mole, a cachorra começou a ficar tonta. A pessoa saiu com o carro, eu fui atrás da cachorra e ela estava cada vez mais mole, começou a cambalear. Rapidamente eu peguei pelos da cachorra, em 5 minutos fiz uma avaliação, problema energético. Tinha pego um rebote lá da pessoa de energia que ficou no ambiente, ok? Rapidamente eu peguei os pelos, já coloquei num escape, coloquei uma ponta de cristal. Em 15 minutos, é incrível como esse cachorro voltou ao normal assim, começou a brincar e tudo mais. Por que eu estou contando essa história? Por vários motivos. Primeiro, para deixar claro que realmente assim, existe essa possibilidade, existem meios de lidar com isso e nós devemos aproveitar todas as ferramentas à nossa disposição para estarmos em equilíbrio, para o nosso ambiente estar em equilíbrio. Então, essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês aproveitem. Agradeço os internautas que me mandaram essa questão. Se vocês tiverem outras dúvidas, outras questões que queiram saber, por favor, nos enviem um e-mail. Gostou desse vídeo? Fica a dica, ok? Por favor, um joinha, um compartilhamento. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você está convidado a se inscrever nesse canal para poder receber mais material de qualidade sobre radiestesia. Então, até mais.